Imagine que existe um princípio especial, frequentemente ignorado, capaz de te aproximar ainda mais de Deus. Essa prática é tão essencial que até Jesus a adotou antes de enfrentar desafios significativos. O jejum não se resume apenas a deixar de comer, mas sim a estabelecer uma conexão mais profunda com Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina: quando jejuarem, não façam isso com um semblante triste para que os outros percebam. Eu lhes asseguro que essas pessoas já receberam sua recompensa. Mateus 6,16. Isso deixa claro que o jejum deve ser algo íntimo entre você e Deus, e não um espetáculo para os outros. Desde a antiguidade, figuras importantes recorreram ao jejum para alcançar maior clareza e se aproximar de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, que promoveu grandes mudanças na igreja, praticava o jejum como forma de purificar sua mente e refletir sobre as Escrituras. Isso mostra que o jejum não é uma novidade, mas sim um costume ancestral que permite um relacionamento mais profundo com Deus. E se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. No aspecto teológico, o jejum vai além da abstinência alimentar. Ele pode ser visto como uma oferta para Deus, um ato de sacrifício que expressa os desejos mais sinceros do coração. Diferentes tradições cristãs interpretam essa prática de formas variadas. Alguns acreditam que ela serve para purificação espiritual, enquanto outros a veem como um reforço para orações em momentos de grande necessidade. Essas abordagens distintas contribuem para um entendimento mais amplo do jejum, permitindo que cada pessoa encontre um significado que ressoe com sua fé. Na prática, um bom começo pode ser deixar de fazer uma refeição e dedicar esse tempo à oração ou leitura da Bíblia. Embora pareça um passo simples, essa decisão pode desencadear grandes mudanças espirituais. Ao desviar o foco do físico para o espiritual, você começa a perceber suas reais necessidades e o quanto depende de Deus. Em um mundo onde tudo é marcado pelo excesso, por que alguém escolheria vivenciar o vazio? Vamos explorar juntos o mistério do jejum, uma prática milenar que ultrapassa a simples ausência de comida. No livro de Zacarias, Deus faz um questionamento ao povo de Israel. Quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi realmente para mim que jejuaram? Zacarias 7:5. Essa reflexão nos convida a examinar a verdadeira intenção por trás do nosso jejum. Mais do que um mero ritual, ele deve ser um meio de alcançar uma conexão genuína e profunda com Deus. Ao longo da história, diversos líderes espirituais recorreram ao jejum como forma de purificação e aprofundamento da comunhão com o Criador. Agostinho, renomado teólogo e filósofo, descreveu em suas confissões como essa prática o ajudou a resistir às tentações e a fortalecer seu relacionamento com Deus. Seus relatos, atravessando os séculos, evidenciam o poder do jejum como ferramenta de transformação espiritual. Do ponto de vista teológico, diferentes tradições cristãs atribuem significados distintos ao jejum. Algumas o encaram como uma preparação para celebrações e eventos religiosos, enquanto outras o consideram uma forma constante de demonstrar humildade e dependência de Deus. Para começar a praticá-lo, você pode optar por abrir mão de uma refeição e usar esse período para meditar ou orar. Essa pequena atitude pode ampliar sua visão sobre suas necessidades espirituais e sobre como Deus é suficiente para suprir todas elas. De que maneira o jejum pode alterar sua percepção sobre necessidade e abundância? Essa reflexão não apenas estimula um exame interior, mas também nos leva a enxergar o jejum como uma ponte entre nossa fé e nossas ações diárias. Além disso, essa prática está intimamente ligada a outros aspectos centrais da Bíblia, como a oração e o arrependimento. Ao jejuar, não buscamos apenas sentir a presença de Deus, mas também cultivar um coração humilde e quebrantado, pronto para receber suas bênçãos.
O jejum nos ensina sobre renúncia, sacrifício e redenção, princípios fundamentais do Evangelho. Mas diante de tudo isso, qual é o maior erro que se pode cometer ao jejuar? A resposta pode mudar completamente a forma como você encara essa prática poderosa. A Bíblia nos alerta claramente em Mateus 6,16, quando Jesus instrui: Quando jejuardes, não façam como os hipócritas, que desfiguram seus rostos, para que os outros percebam que estão jejuando. Digo-lhes que já receberam sua recompensa. Esse ensinamento reforça a importância de manter o jejum como um ato pessoal e reservado, sem a intenção de obter reconhecimento ou aprovação de terceiros. Ao longo da história, muitos compreenderam essa orientação de maneira equivocada. Os fariseus, por exemplo, utilizavam o jejum como um meio de conquistar prestígio social, ao invés de como uma verdadeira busca por Deus. Em contrapartida, personagens como o profeta Daniel praticavam o jejum em segredo, com o propósito de buscar sabedoria e discernimento divino. Daniel 10, 2-3. Seu exemplo revela o impacto transformador de um jejum conduzido com sinceridade e propósito. Em Mateus 6,17, Jesus oferece uma recomendação diferente. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto. Essa orientação enfatiza que o jejum deve ser mantido como uma experiência pessoal entre você e Deus, longe da atenção dos outros. A verdadeira essência do jejum está na renovação espiritual e na busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Esse ensinamento nos alerta contra qualquer tipo de ostentação ou vaidade ao praticá-lo. O jejum jamais deve ser utilizado como meio de autopromoção ou demonstração de espiritualidade. No livro de Isaías 58, versículos 5-6, Deus questiona: É este o jejum que escolhi? Que o homem apenas aflige a sua alma por um dia? Deus deseja que o jejum seja um compromisso sincero de transformação e intimidade com Ele, e não apenas um costume vazio sem significado verdadeiro. A Bíblia condena jejuns que se tornam apenas rituais vazios, sem um propósito verdadeiro, e ensina que o jejum deve promover justiça e libertação para os que sofrem. Esse ensinamento reforça que o jejum precisa ir além da simples privação de alimentos. Dessa forma, essa prática deve refletir sinceridade e devoção autêntica, e não ser uma mera formalidade externa. A disciplina do jejum se manifesta por meio de um compromisso discreto e profundo, voltado para o crescimento espiritual e a reflexão interior. Como mostram os versículos 5 e 6 de Zacarias 7, o verdadeiro jejum deve ter como objetivo aproximar-se de Deus e não apenas manter uma tradição ou atender a expectativas sociais. Assim, ao jejuarmos, devemos fazê-lo com um coração puro e intenções verdadeiras. Em Joel 2, 12-13, está escrito: Voltem para mim de todo o coração, com jejum. O profeta destaca que o jejum deve ser um meio de retornar a Deus com sinceridade, acompanhado de um arrependimento verdadeiro e uma busca genuína pela misericórdia divina. Esse é o princípio que deve guiar nossa prática do jejum, tornando-o um instrumento poderoso de renovação espiritual. O jejum sempre teve um papel central na vida de muitos personagens bíblicos, sendo fundamental para momentos de preparação e purificação. Elias, por exemplo, jejuou durante 40 dias e 40 noites, enquanto seguia para o Monte Horebe, conforme relatado em 1 Reis 19, 8-12. Esse período de jejum fortaleceu Elias para um encontro com Deus, onde ele recebeu instruções divinas para sua missão. Esse episódio demonstra que o jejum pode nos preparar para receber revelações e enfrentar desafios espirituais importantes. Portanto, ao refletir sobre o jejum, lembre-se de que ele não se trata apenas de abrir mão da comida. Ele é, na verdade, uma batalha espiritual, onde o objetivo é alcançar um crescimento pessoal e ter experiências mais profundas com Deus. Imagine-se diante de uma escolha espiritual. Um caminho leva a uma fé fortalecida e a um relacionamento mais próximo com Deus, cultivado pela disciplina do jejum. O outro caminho, no entanto, leva à perda de oportunidades espirituais e a uma estagnação na fé. Como Isaías 58, 6-7 explica, o jejum que agrada a Deus tem o propósito de quebrar as correntes da injustiça,
aliviar os fardos opressores e libertar os aflitos. Esse tipo de jejum não se limita à abstinência alimentar, mas representa um ato de transformação e renovação espiritual. O verdadeiro jejum nos convida a renunciar ao que é passageiro e a focar naquilo que é eterno. Seguindo esse princípio, encontramos o exemplo de Ana, que, como descrito em 1 Samuel 1:11-15, jejuou e orou no templo ao clamar por um filho. Sua prática de jejum foi marcada pela fé e pelo desejo sincero de uma intervenção divina. Ana não apenas se absteve de alimentos, mas também derramou sua alma diante do Senhor, tornando seu jejum uma expressão de entrega total. Ela estava profundamente aflita e, ao visitar o templo do Senhor em Siló, fez uma promessa fervorosa: Senhor dos exércitos, se olhares para o sofrimento da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de mim, mas me deres um filho homem, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e ele nunca cortará o cabelo. Enquanto orava, seus lábios se moviam silenciosamente, sem emitir som. Eli, o sacerdote que estava sentado próximo à entrada do templo, observava a cena, e ao notar seus lábios se mexendo sem ouvir sua voz, pensou que ela estivesse embriagada. Ele se aproximou e a repreendeu. Até quando você ficará embriagada? Livre-se do vinho. Ana, indignada, respondeu: Não, meu senhor, sou apenas uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Estava apenas derramando minha alma diante do Senhor. Esse relato demonstra como o jejum e a oração podem conduzir a um renovo espiritual profundo. Em Atos 13, versículo 2-3, vemos outro exemplo da importância do jejum. Enquanto a igreja em Antioquia jejuava e adorava ao Senhor, o Espírito Santo os direcionou a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Esse momento de total entrega a Deus por meio do jejum foi essencial para que recebessem clareza e direcionamento sobre suas missões. Por outro lado, negligenciar essa prática espiritual pode levar à estagnação da fé, tornando mais difícil discernir a voz de Deus. Sem a clareza que o jejum proporciona, muitos acabam caindo em uma rotina sem vida espiritual, sem motivação para buscar a Deus com a intensidade que Ele deseja. Dessa forma, a decisão de jejuar ou não se torna uma escolha espiritual significativa. Optar pelo jejum significa seguir um caminho que transformou a fé de muitos servos de Deus ao longo da história. Essa prática não apenas purifica e prepara os corações para os propósitos divinos, mas também renova nosso amor e zelo pelo Senhor. Por outro lado, ignorar o jejum pode nos manter presos a uma vida espiritual superficial, distantes do verdadeiro potencial que Deus deseja para nós. Em Mateus 6:16-18, Jesus ensina que ao jejuarmos, não devemos demonstrar tristeza para chamar a atenção dos outros. Essa instrução não apenas reforça a importância do jejum, mas também ensina a maneira correta de realizá-lo, com humildade e discrição, focados em Deus. Essa passagem nos lembra que o jejum não deve ser uma forma de exibição religiosa, mas um ato íntimo de fé que fortalece nosso relacionamento pessoal com Deus. Podemos comparar o jejum ao cuidado de uma planta dentro de uma estufa, longe dos olhos do público. Assim como a planta se fortalece sem precisar ser vista, recebendo os nutrientes necessários em segredo, nossa alma se fortalece através do jejum, sem a necessidade de reconhecimento externo. Essa metáfora nos ajuda a compreender que o verdadeiro propósito do jejum não é ser notado pelos outros, mas sim nutrir nosso espírito, promovendo um crescimento espiritual genuíno e silencioso, inteiramente focado em Deus. Os fariseus faziam questão de demonstrar publicamente seus jejuns para receberem reconhecimento das pessoas. Jesus nos alerta contra essa atitude, ensinando que o jejum deve ser praticado com sinceridade e pureza de coração. A verdadeira finalidade do jejum é fortalecer a comunhão com Deus e não buscar a aprovação humana. Esse ensinamento muda completamente a perspectiva sobre o jejum na vida cristã. Além disso, essa lição está alinhada com a mensagem central de Jesus, que valoriza a retidão do coração acima das aparências externas. Ele frequentemente reprovava ações que eram feitas apenas para impressionar os outros, como mencionado no início de Mateus 6. Dessa forma,
O jejum deve ser realizado com humildade e autenticidade, demonstrando um compromisso genuíno com Deus. A orientação de Jesus sobre o jejum não trata apenas dessa prática em si, mas da maneira como devemos conduzir nossa vida espiritual como um todo. Ele transforma o jejum de um ato exibicionista em uma disciplina silenciosa que fortalece a fé interiormente. Esse ensinamento nos convida a refletir sobre nossas intenções em todas as práticas religiosas, garantindo que nosso objetivo principal seja aprofundar nosso relacionamento com Deus, e não apenas manter uma aparência de espiritualidade. Na Bíblia, o jejum não é visto como um ritual público, mas sim como um ato de devoção pessoal entre cada indivíduo e Deus. Esse é um momento de introspecção, busca por orientação divina e fortalecimento espiritual. Desde tempos antigos, essa prática tem sido parte essencial das tradições religiosas, sendo usada como símbolo de arrependimento, lamento ou busca por justiça. No Antigo Testamento, encontramos diversos relatos que mostram como o jejum pode transformar situações. Um exemplo marcante é a história de Ester, registrada no capítulo 4, versículos 16 e 17. Diante da ameaça de extermínio de seu povo, Ester convocou um jejum coletivo em toda a cidade de Susã. Ela mesma se absteve de comer e beber, clamando pela proteção de Deus antes de se apresentar ao rei. Seu ato demonstrou não apenas coragem e fé, mas também uniu uma nação inteira em oração e súplica diante de um momento crítico. O jejum pode ser comparado a desligar intencionalmente os ruídos ao redor para conseguir ouvir melhor uma mensagem importante. Ele nos ajuda a eliminar distrações e aprofundar nossa conexão com Deus. Essa renúncia consciente limpa nossa mente e espírito, permitindo uma reflexão mais profunda e um foco mais claro na vontade de Deus e na prática da justiça. Frequentemente, o jejum está ligado à expectativa de uma resposta divina. Isso pode ser visto na história de Jonas e dos ninivitas, narrada no capítulo 3, versículos 5 a 10. Quando Jonas anunciou o juízo sobre Nínive, toda a cidade, desde o rei até o mais humilde dos cidadãos, e até mesmo os animais, jejuou como sinal de arrependimento. Esse evento mostra como um povo inteiro pode transformar suas atitudes e mudar seu destino através do jejum e da busca sincera por Deus. O jejum não é apenas uma manifestação de tristeza ou remorso, mas também um ato de esperança e uma súplica por renovação. Ele abre caminho para mudanças profundas, tanto no interior de quem o pratica, quanto nas circunstâncias externas. Dessa forma, essa prática pode ser tanto uma experiência individual, quanto uma expressão coletiva, capaz de impactar o curso da história e levar pessoas e comunidades a um caminho de justiça e misericórdia divina. Nos dias atuais, o jejum continua sendo extremamente relevante. Em um mundo movido pelo consumo imediato e pelo desejo de gratificação instantânea, essa prática se torna um antídoto poderoso. Ela nos convida a desacelerar e a refletir sobre nossas vidas espirituais e físicas. Podemos compará-la a apertar o botão de pausa em um aparelho barulhento, permitindo-nos ouvir nossa própria alma e, mais importante, a voz de Deus. Essa prática ancestral, amplamente ensinada na Bíblia, é abordada em Isaías 58 como algo que vai além de simplesmente deixar de comer. O verdadeiro jejum envolve também combater a injustiça e compartilhar com aqueles que têm menos. Esse ensinamento nos desafia a repensar nossas prioridades e a renovar nosso compromisso com princípios mais elevados. O jejum também nos dá a oportunidade de refletir sobre o que realmente é essencial, questionando o materialismo que frequentemente domina nossas vidas. Ele nos ensina sobre autodisciplina e domínio próprio, qualidades indispensáveis em um mundo onde somos constantemente tentados a ceder aos excessos. Além disso, ao jejuarmos, seguimos o exemplo de Jesus, que jejuou no deserto como preparação para sua missão, conforme descrito em Mateus 4, versículos 1 e 2. Ao abrirmos mão do alimento por um tempo, não apenas adquirimos clareza espiritual, mas também aprendemos a ter empatia, pois nos identificamos com aqueles que sofrem com a fome diariamente. O jejum pode até ser uma forma de protesto ou ativismo,
um meio de demonstrar solidariedade com aqueles que passam por dificuldades, seja de forma voluntária ou involuntária. Essa prática nos ensina a desenvolver resiliência e força interior, mostrando que podemos viver com muito menos do que imaginamos e que nossa felicidade não precisa estar vinculada ao consumo. Assim, o jejum se torna uma ferramenta poderosa para cultivar gratidão e contentamento, aspectos essenciais para uma vida equilibrada e significativa. Em um mundo que valoriza o excesso e a pressa, essa prática nos lembra que a verdadeira satisfação não vem das coisas materiais, mas de uma fonte espiritual. Ele nos convida a focar no que é eterno, ao invés de nos perdermos nos prazeres temporários do mundo. O jejum não é apenas uma tradição antiga, mas uma disciplina transformadora, capaz de impactar profundamente indivíduos e até mesmo sociedades inteiras. Ao restaurar um ritmo de vida que equilibra o corpo e o espírito, o jejum, quando aliado à oração e à meditação, se torna um caminho de crescimento genuíno e renovação espiritual. O jejum é uma prática espiritual poderosa que intensifica nossa conexão com Deus. Esse princípio é claramente demonstrado na vida do profeta Daniel, que diante de um momento de grande aflição, decidiu jejuar e orar em busca de sabedoria e direção divina. No capítulo 10, versículos 2 e 3 do livro de Daniel, ele se abstém de comidas saborosas, carne e vinho por um período de 3 semanas, dedicando-se inteiramente à oração e à busca por respostas espirituais. Esse relato bíblico enfatiza não apenas a importância do jejum, mas também sua união com a oração como um meio de obter revelações e fortalecer a fé. O jejum pode ser comparado a um mergulho profundo no oceano. Assim como um mergulhador precisa de um peso para ajudá-lo a descer até as profundezas do mar, o jejum permite que o cristão aprofunde sua comunhão com Deus, afastando-se das distrações superficiais da rotina e explorando um nível mais intenso de espiritualidade. Durante essa privação voluntária, a mente e o espírito tornam-se mais receptivos à voz de Deus. Assim como no silêncio das águas profundas, o mergulhador consegue ouvir sua própria respiração e o movimento sutil ao seu redor. Além de Daniel, há muitos outros exemplos na Bíblia que mostram como o jejum, aliado à oração, cria um ambiente propício para experiências divinas e um discernimento espiritual mais aguçado. Essa prática é recomendada como uma forma de humildade diante de Deus, reconhecendo que dele vem tudo o que precisamos. O jejum, portanto, vai além da simples abstinência alimentar. É um ato de silenciar-se para ouvir melhor a Deus, esvaziando-se fisicamente para encher-se espiritualmente. Se praticado regularmente, o jejum se torna um exercício de autodisciplina, ajudando a fortalecer a resistência espiritual e a aumentar a capacidade de enfrentar desafios com mais clareza e equilíbrio. Ele ensina o autocontrole, permitindo que as necessidades físicas sejam submetidas a objetivos espirituais mais elevados, ajudando a desenvolver caráter e aprofundar a fé. Dessa maneira, o jejum não deve ser visto como um hábito isolado, mas como um pilar essencial para aqueles que buscam crescimento espiritual e desejam viver conforme os propósitos de Deus. Embora o jejum possa parecer difícil, a Bíblia nos encoraja a praticá-lo com fé. Ele nos lembra de que nossa verdadeira dependência está em Deus, e não apenas nos recursos materiais. Um exemplo claro disso é a história de Jonas e os habitantes de Nínive. Quando ouviram a mensagem de julgamento divino, jejuaram e se arrependeram, resultando em uma mudança profunda, conforme relatado em Jonas 3, versículos 5 a 10. Esse episódio não apenas ilustra o impacto do jejum em uma comunidade inteira, mas também serve como modelo de como essa prática pode conduzir ao arrependimento e à transformação espiritual. Diante da ameaça de destruição, os ninivitas responderam com um jejum coletivo, envolvendo desde os cidadãos mais humildes até o próprio rei. Essa atitude de jejum e vestes de saco, aplicada até mesmo aos animais, não foi um simples gesto simbólico, mas uma demonstração sincera de humildade e desejo genuíno de mudança. Como consequência, Deus reconsiderou o castigo que havia anunciado para eles. Podemos visualizar o jejum como um botão de reinicialização espiritual,
semelhante a reiniciar um computador para corrigir falhas e melhorar seu desempenho. Assim como esse processo elimina erros e permite um novo começo, o jejum interrompe nossos padrões automáticos de comportamento, criando espaço para reflexão, reavaliação e um renovado compromisso com Deus. Isso nos ensina que jejuar não é apenas abrir mão de alimentos ou prazeres momentâneos, mas buscar ativamente uma nova mentalidade e um estilo de vida alinhado à vontade divina. O que isso significa para você hoje? O jejum pode ser uma ferramenta essencial para superar dificuldades, proporcionando um tempo de oração e meditação mais intenso, que ajuda a clarear a mente e fortalecer o espírito. Ao jejuar, você pode encontrar a direção necessária para lidar com desafios pessoais ou interceder com mais eficácia por outras pessoas. A renúncia de alimentos ou de distrações pode reduzir as interferências do cotidiano e aumentar sua percepção da voz de Deus, permitindo que você receba discernimento e orientação para a sua vida. O jejum fortalece a espiritualidade e nos dá forças para agir de acordo com os propósitos de Deus. Além disso, ele representa um gesto de solidariedade e empatia por aqueles que enfrentam dificuldades. Ao passar, mesmo que brevemente por um período de privação, desenvolvemos uma compreensão mais profunda e um senso maior de compaixão por aqueles que vivem essa realidade diariamente. Essa experiência compartilhada pode nos inspirar a agir, promovendo ações de caridade e apoio aos necessitados, tornando o jejum uma ferramenta valiosa para servir ao próximo e exercer o ministério. Quando integramos o jejum à nossa caminhada espiritual, não apenas seguimos um exemplo bíblico, mas também abrimos espaço para transformações significativas em nossa vida e na de quem nos rodeia. O jejum cria uma oportunidade especial para nos desligarmos das distrações do mundo e nos aproximarmos de Deus, buscando não apenas crescimento pessoal, mas também o bem-estar e as bênçãos para aqueles ao nosso redor. Ao compreendermos melhor essa prática e sua aplicação, percebemos o seu poder de transformação e sua importância no fortalecimento da fé e na formação do caráter espiritual. Jejuar nos aproxima mais de Deus e nos capacita a servir aos outros com mais empatia e dedicação. Essa prática também é uma forma de renúncia pessoal que nos leva a um entendimento mais profundo e a uma vivência mais intensa dos ensinamentos divinos. No entanto, é fundamental que o jejum seja realizado com pureza de coração. Jesus advertiu contra o jejum realizado apenas para chamar a atenção dos outros, como ensinado em Mateus 6,18. O jejum deve ser uma entrega sincera a Deus, e não uma forma de autopromoção ou reconhecimento público. Além de uma prática individual, o jejum também pode ser realizado em comunidade. Na igreja primitiva, era comum jejuar antes de tomar decisões importantes, como registrado em Atos 13:2-3. Esse hábito fortalecia a união dos cristãos e proporcionava maior clareza espiritual. Em Isaías 58, encontramos um chamado para expandir nossa visão sobre o jejum, entendendo que ele vai além da simples abstenção de alimentos, incentivando-nos a praticar atos de justiça e compaixão. Como o seu jejum pode ser um reflexo de bondade e transformação social? Já pensou em como essa disciplina pode impactar não apenas seu crescimento espiritual, mas também a vida das pessoas ao seu redor? Se você nunca praticou o jejum, comece de forma gradual. Pular uma refeição pode ser um primeiro passo significativo. Planeje esse momento com oração, pedindo a Deus que direcione suas intenções e motivações. Existem diferentes tipos de jejum. O jejum absoluto, onde não há ingestão de alimentos nem líquidos, é muito rigoroso e deve ser feito com precaução. Já o jejum parcial, como o praticado por Daniel, restringe certos tipos de alimentos e pode ser uma opção mais acessível para iniciantes. Independentemente do método escolhido, o mais importante não é a duração do jejum, mas a sinceridade do seu coração e a sua entrega a Deus. Saiba que Deus conhece suas intenções e honrará seu compromisso. Considere jejuar com um grupo ou com um amigo, pois o apoio mútuo pode ser fundamental, especialmente nos momentos mais desafiadores. Ao concluir seu período de jejum, reflita sobre as lições aprendidas e sobre como Deus se revelou a você nesse processo. O jejum é uma jornada de autoconhecimento e intimidade com Deus.
Como essa prática tem impactado sua maneira de enxergar a vida e suas relações diárias? Você percebe um renovo em seu espírito e uma mudança positiva em sua forma de agir? Não permita que o jejum seja apenas uma experiência isolada. Considere adotá-lo como um hábito em sua vida espiritual, tornando-o uma prática regular para manter sua fé fortalecida e seu coração sempre voltado para Deus. O propósito do jejum é aprofundar sua comunhão com o Senhor, pois Ele vê o que é feito em segredo e recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Que essa prática se torne um meio para experiências espirituais mais intensas e para um crescimento pessoal mais profundo. Ao refletir sobre esses ensinamentos e colocá-los em prática, você poderá descobrir novas perspectivas sobre sua fé e novas formas de viver que enriquecerão tanto sua vida quanto a das pessoas ao seu redor. O jejum não é apenas uma forma de privação, mas uma expressão de confiança e entrega a Deus. Além disso, ele nos ensina a desenvolver um coração mais generoso e solidário, promovendo uma transformação que vai além do nosso próprio benefício, alcançando aqueles que precisam de amor e compaixão. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.